Olá, sejam bem-vindos a mais um momento à luz na palavra, onde estamos falando de pontos finais, onde estamos falando de vírgulas. Então, o tema da nossa mensagem dessa semana é: deixa Deus colocar uma vírgula. Amém? Como falamos no vídeo passado, vamos começar falando hoje de alguns homens, de algumas pessoas, de algumas personagens da Bíblia, que eles definiam colocar um ponto final e Deus veio e colocou uma vírgula. Como falamos e prometemos, vamos iniciar hoje com Elias. Vamos falar sobre esse grande profeta. Vamos ler 1 Reis 19, começando do versículo 1, onde a palavra do Senhor diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. Então Elias, aqui um dos profetas mais magníficos registrados na Bíblia, após uma grande vitória em uma luta contra 450 profetas de Baal, se enche de pavor de uma mulher e pede para morrer. Ele determina o seu próprio fim. Ele determina um ponto final para a sua vida. Ele acha que a sua vida deveria ter um fim, um final. Ele coloca um ponto final. Vamos ler o que está escrito em 1 Reis 19:4, onde a palavra do Senhor diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias tinha tudo para ser vitorioso naquele momento, mas ele era humano como eu, como vocês. Certamente naquele dia ele acordou com menos fé, entrou em depressão e pediu a morte. Nem todas as pessoas que passam por lutas e dificuldades entram em depressão, graças a Deus por isso. Mas foi divulgado, na revista Super Interessante, que a depressão é o distúrbio psiquiátrico mais comum no mundo, afetando uma pessoa a cada 20. O Prozac é uma pílula de antidepressivo mais vendida de todos os tempos e é ingerida, acreditem, por 40 milhões de pessoas em mais de 90 países. Imaginem isso. Triste essa situação. Voltando agora para os nossos homens, voltando para Elias. Elias ficou deprimido. A vida dele havia se tornado em sono e tristeza. Ele dormia constantemente. Foi preciso Deus mandar um anjo para encorajá-lo novamente. Em 1 Reis 19:7, o anjo acorda Elias e diz: Levanta-te e come, porque te será longo o caminho. Deus está dizendo: Elias, onde você tem colocado um ponto final na história da sua vida, eu, o Senhor, estou colocando uma vírgula. Esse ainda não é o seu ponto final. Levanta-se. Tiramos duas lições dessa passagem. A primeira lição é que Deus alimenta o seu filho como uma criança carente precisando de um alimento especial. Olha, Deus não deixa ninguém necessitado. Bem ao contrário, Deus supre o necessitado. Ele diz: levanta-te,
Veja que no versículo 6 ali, onde Elias havia se deitado, veio um anjo de Deus e colocou próximo à cabeça de Elias um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Glória a Deus. A palavra diz assim: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Elias estava no deserto. Ele havia andado um dia inteiro até chegar onde estava nesse ponto. Mas o que é um deserto para Deus? Se lá está um filho necessitado, Ele manda um anjo levando pão quentinho e água fresca. Deus cuida dos necessitados. A outra lição que tiramos aqui é fundamentada na ordem de Deus no versículo 5: levanta-se. Foi isso que o anjo disse a Elias: levanta-se. Se tem uma coisa que incomoda muito a Deus, é uma pessoa desesperançosa e preguiçosa. O preguiçoso se inspira na tartaruga. Tartaruga não faz nada, anda bem devagar e dura 200 anos. Um preguiçoso foi fazer um concurso para carteiro. A primeira questão de múltipla escolha era: qual a distância entre a Terra e a Lua? E o preguiçoso se levantou de imediato, devolveu a prova em branco e explicou: olha, se é para trabalhar nesse percurso, eu desisto. Sabe, diante das dificuldades da vida, você não deve parar. Você não deve perder a esperança e se entregar à preguiça. Eu trouxe esse texto aqui bem humorado para nos trazer esperança. Nessas horas você precisa acelerar o passo, aumentar as suas forças. Come e levanta-se. Isto é coragem, é perseverança e agrada a Deus. Não fique esperando um mingauzinho de Deus a vida toda. Elias estava no deserto, carente, necessitado. Deus mandou um anjo levar pão para ele comer, mas já foi logo avisando: coma e levante-se. Parece que o anjo tinha mais o que fazer. Se você está frustrado, se está decepcionado, se está sem esperança, perdeu o ânimo, está sem força, tome uma atitude agora. Elias havia colocado um ponto final em sua vida, mas Deus veio, e onde Elias colocou o ponto final, Deus colocou uma vírgula, porque ainda não era o fim. A história não tinha acabado. Deus ainda tinha que usar esse homem grandemente. Deus sabia o que esse homem era capaz. Deus põe uma vírgula onde temos colocado o nosso ponto final. Deus põe uma vírgula onde Elias havia posto um ponto final. Acredite, o quadro também mudará em sua vida. O quadro em nossas vidas muda quando Deus coloca a vírgula. Deixa Deus colocar a vírgula onde você tem colocado o ponto final. Deus colocará uma vírgula onde você tem colocado o ponto final. Onde você pensa que é o fim, é apenas uma pausa na história. Porque Deus determinou e quer fazer mais através da sua vida. Esse foi o ensinamento através da vida de Elias. Então não perca o nosso próximo vídeo, a nossa próxima personagem, onde veremos que também colocou um ponto final na sua vida e Deus veio e colocou uma vírgula. Deus abençoe. Não coloque pontos finais, porque Deus quer colocar uma vírgula. Até a próxima.